E a todos os ouvintes que estão no rádio, a todos os internautas. Prazer imenso, Marcos, mais uma vez, poder participar aqui do Papo no Rádio. No Dia Mundial de Conscientização da Incontinência Urinária, nada melhor do que falarmos sobre perda de urina e bexiga frouxa no idoso. E aí? Isso, Marcos, ontem foi comemorado, não, ontem foi o dia de conscientização da incontinência urinária. Aquelas pessoas que vão urinar e tem a perda da urina sem sentir. Ou seja, elas têm uma bexiga frouxa, elas têm uma bexiga muito ativa. A incontinência urinária ela é um problema, essa perda involuntária, perda sem querer da urina, ela é um problema muito mais comum no idoso. Quem não conhece um idoso que tem problemas para controlar a micção, aquele idoso que tem dificuldade de sair de casa porque se tossir, espirrar, ele vai perder urina, tem dificuldade de sair de casa porque se não for logo no banheiro ele cai, ele urina. Então, muitos idosos têm problemas com o controle da urina, até mesmo aqueles que já estão no estágio avançado que necessitam usar fraldas geriátricas. Então, a incontinência urinária ela é um problema muito comum nos idosos, e aí eu explico. O envelhecimento ele traz eu diria uma frouxidão, uma fraqueza nas estruturas que controlam a micção. Então, para que a gente possa controlar a urina, existe um sistema complexo de estruturas cerebrais, neurais e musculares que controlam a urina. Então, a gente precisa não deixar a urina escapar, a bexiga vai se enchendo, o rim vai produzindo urina, e esse enchimento da urina requer já alguns controles, e quando a gente vai urinar, esse controle do esvaziamento da bexiga e saída da urina também requer mecanismos cerebrais, musculares, neuronais. Então, quando a gente vai envelhecendo, o controle dos músculos do assoalho pélvico da base de onde fica a bexiga, os músculos da própria bexiga, eles se tornam mais fracos, os ligamentos também, simplesmente por causa do envelhecimento. Mas é comum, quando a gente envelhece, também principalmente as mulheres terem passado por cirurgias, passado por partos, e isso também precipita o enfraquecimento, a lesão dessas estruturas que ficam na base da bexiga. Então, envelhecimento, mulheres que tiveram passado cirúrgico, mulheres com muitos partos, homens com doenças na próstata ou com passado também cirúrgico aí no aparelho urogenital, eles tendem a ter mais suscetibilidade à perda involuntária da urina. Os idosos também são mais acometidos por doenças em geral, e muitas doenças requerem tratamentos que facilitam a incontinência urinária. Por exemplo, diuréticos, que são medicamentos utilizados no tratamento de algumas doenças, como por exemplo insuficiência cardíaca, hipertensão. Outros medicamentos podem também facilitar a incontinência urinária. Doenças podem facilitar a incontinência urinária. Diabetes, por exemplo, quando a glicemia está muito alta, o paciente, um dos sintomas do diabético é urinar demais, então ele produz muita urina, e isso facilita a perda involuntária de urina. Doenças como demência também, onde o paciente perde a capacidade desse controle, que eu disse que é complexo, e à medida que a demência avança, eles perdem a capacidade de controlar essa urina. Então, demência também pode precipitar, pode ter causa de incontinência urinária. AVC, traumas na medula. Então, assim, o envelhecimento e as doenças o envelhecimento, a alteração das estruturas que acontecem naturalmente com o envelhecimento, histórico de parto, cirurgia no aparelho urogenital e doenças que alteram o controle da micção são bem mais comuns na terceira idade, por isso que é bem comum a incontinência urinária, o idoso perder xixi nesse sentido. E como eu falei, isso traz impacto na vida dele.
ele tende a se isolar, Marcos, ele tende a não querer mais sair de casa, tende a evitar ambientes, então isso causa isolamento, causa depressão. O idoso que tem incontinência urinária, ele tem um risco maior de quedas. Por exemplo, a incontinência urinária de urgência, eu vez por outra comento aqui, eles tendem a querer ir no banheiro e muito rápido, senão eles perdem urina e isso pode levar eles à queda. O próprio xixi no chão fazem com que eles possam cair. Infecções, predispõe muita infecção à incontinência urinária, porque o asseio fica mais difícil e isso facilita infecções. Então tem impactos que muitas vezes os idosos tendem a achar a incontinência urinária. É bom esse dia de conscientização, porque o que a gente percebe é que eles não valorizam essa queixa. Eles simplesmente, não, é minha bexiga que está baixa, eu nunca liguei de fazer a cirurgia, e esquecem que a incontinência urinária ela pode ser abordada de outras formas também. Eles negligenciam, eles pouco valorizam. Eu acho que aquilo é um problema natural do idoso, que todo idoso perde xixi, e não é, né? Eles têm esses impactos quando sofrem uma queda, que escorrega, não sabe, às vezes não procura saber o motivo, que tá tendo muita infecção urinária, ou mesmo já tem uma predisposição à depressão e aí se isola mais por causa da incontinência urinária. Então eu acho que o conhecimento da população do que pode causar, dos próprios tipos, né, que eu não falei aqui, mas existem alguns tipos de incontinência urinária. Existe aquela onde o paciente, como eu falei, ele tosse, espirra e ele perde urina. Esse é o tipo de incontinência urinária de esforço, ou seja, quando ele faz um esforço ele perde urina. Tem aquela incontinência urinária de urgência, como eu falei, o paciente tem a vontade de urinar e se ele não for logo, ele perde urina. No caminho do banheiro eles perde a urina. Tem o tipo de incontinência que a gente chama de transbordamento. Ele toda hora tem um restinho de urina na bexiga e ele está sempre perdendo, por uma causa obstrutiva, sei lá, um tumor de próstata, uma hiperplasia, ou por algum outro motivo ele sempre tem algum resto de urina, ele fica sempre transbordando urina ali. E as funcionais, que essas que estão ligadas à mobilidade, à incapacidade do idoso se movimentar e de conseguir ir ao banheiro para urinar. Então, dependendo do tipo, dependendo do estágio de evolução, dependendo do controle de outras doenças, dependendo de como a gente tem diversas formas de abordar a incontinência urinária. Não é só a bexiga, a suspensão de bexiga que vai resolver, não. Muitas vezes sim, mas queria tirar esse mito de que a incontinência urinária ela é uma coisa do idoso, de que é só quando fizer a cirurgia. Não é bem assim, não. Agora, existe, por exemplo, a melhor forma de avaliar, por exemplo, a incontinência urinária? Na verdade, todo idoso ele deve ser abordado sobre o tema. Que tem ou que não tem? Que tem ou que não tem. Por quê? Faz parte dos gigantes da geriatria. Em toda consulta geriátrica, a gente pesquisa síndromes geriátricas. E a incontinência urinária é uma síndrome geriátrica, ou seja, é uma doença muito comum no idoso. Da mesma forma que a gente pesquisa problemas na memória, da mesma forma que a gente pesquisa quedas, da mesma forma que a gente pesquisa alterações do sono, depressão, uso de muitos medicamentos, a gente pesquisa ativamente. O senhor consegue controlar a sua urina, tem perda de xixi quando tosse, espirra, ou quando está indo no banheiro, o senhor ou a senhora tem que ir logo, senão perde urina. Doutor, eu tenho. Às vezes ele vem por uma queixa de outra coisa, e a gente pesquisa ativamente, exatamente, Marcos, para se antecipar, para orientar. Muitas vezes a gente nem aborda com medicamento. A gente e na entrevista a gente já detalha melhor que tipo a forma que pode precipitar, e aí sim, a partir disso a gente pode sim pedir alguns exames para afastar ou confirmar algumas causas. Vou dar um exemplo de a gente pede um exame de urina. Muitas vezes a incontinência urinária está sendo precipitada por infecção de urina. A gente dosa hormônios, se uma mulher muito idosa, nem precisa dosar. A gente pergunta se, por exemplo, há um ressecamento vaginal,
hormônios, porque os hormônios estão ligados à incontinência urinária também. Então, a forma com que a gente diagnostica, na maioria das vezes, com a pesquisa ativa, você perguntando ao paciente ou à paciente idosa, e você detalhando mais ou menos como é que essa perda de xixi, a gente consegue dar o diagnóstico. Um pouquinho de atraso hoje, o café chegou hoje bem atrasado. Chegou, mas chegou na hora certa. Quase que a gente está encerrando aqui o quadro aqui. Não, ela estava preparando o café. Boa dormiu no ponto hoje com você. Né? Tem que ser realista. Né? Não, tá excelente, Boa. Eu tô dormindo até com pé, imagina no ponto. Dormindo o quê, homem? Tá dormindo até. Sim, dormindo no pé. Parabéns, obrigado, obrigado. Beijão. Não escuta o que Marco não diz, não, porque isso aqui é inveja da oposição. Porque ela nunca traz café para mim, só traz para o doutor Beliso, né? Isso é uma marcação grande. Vamos voltar aqui à questão do quadro. Tratamento. Como é que é feito o tratamento, por exemplo? É delicado, traz sofrimento? Pronto. É um dos grandes mitos que eu acho que a população precisa conhecer melhor. Como eu falei, eles, não, é só cirurgia. Não. Logicamente, alguns vão precisar de cirurgia. Mas muito antes da cirurgia, a gente tem várias abordagens. Primeiro, identifica qual tipo e o que é que está causando aquela incontinência urinária, e aí você pode, por exemplo, se é uma incontinência urinária puramente por causa de uma frouxidão, uma fraqueza na musculatura pélvica, está relacionado ao envelhecimento, você pode tentar fisioterapia. Existe fisioterapia específica para fortalecer o assoalho pélvico e aí você melhorar a capacidade de você controlar a urina. Se é uma doença da próstata, tratar a doença da próstata. Se tem uma doença que está causando incontinência, você trata a doença da próstata. Não necessariamente com cirurgia. Se é um hipoestrogenismo, uma baixa do hormônio que está causando incontinência urinária, você trata. Se é uma bexiga hiperativa por hiperatividade do músculo que esvazia a urina, ele relaxa e esvazia a urina, se é uma hiperatividade. Bexiga hiperativa, existem medicamentos muito eficazes que podem controlar essa incontinência urinária. Então eu já falei de fisioterapia, eu já falei de medicamento, medidas comportamentais, paciente que urina muito à noite, a gente pode tentar orientar ele, por exemplo, a diminuir a quantidade de água no período noturno, diminuir a ingestão de líquido no período noturno. Isso. Se é um paciente que está com a diabetes descompensada, a gente controlar essa diabetes. Se está tomando algum diurético, será que não existe alguma outra opção para a gente? Então, precisa ser abordado inicialmente, ver o tipo, ver se não tem nada que possa estar piorando, facilitando essa incontinência urinária. Caso tudo isso não resolva, fazendo fisioterapia, ajustado tudo remédio, a gente pode sim pensar numa abordagem cirúrgica que, diga-se de passagem, é muito simples. A colocação de slings para suspensão do assoalho pé, fortalecimento, é uma cirurgia simples e que a população, no caso eu estou falando das mulheres, né, essa colocação do sling, que a população deve conhecer. Existe sim tratamento, não é uma coisa... Não é uma doença, não é natural, normal, e doutor idoso perder urina e chegar ao ponto de usar fraldas, e tem tratamento. E a despeito das fraldas, Marcos, existem também problemas, né? Alguns idosos eles têm incontinência urinária e eles precisam usar fralda para não sofrer queda, para poder sair de casa. E eles têm muita preconceito, não se adaptam bem, acham que é coisa de criança, não posso porque não estou nesse ponto de ter que usar fralda, mas aquilo vai facilitar a vida dele. Existem modelos de fralda diversos que simulam até mesmo no homem uma cueca, na mulher uma calcinha, existe na forma de absorvente. Então o uso de fralda pode ser sim necessário mesmo no idoso independente, até que se resolva, talvez, se for uma causa resolutível, se resolva ser incontinência urinária. O nosso ouvinte conta que tem 46 anos, creatinina 1,5 e ureia 15. Tem pressão alta. Alguma coisa a ver com incontinência urinária? Não, aí é insuficiência renal. Ele tá, essa creatinina é um exame que ele mede a capacidade de funcionamento dos rins, assim, em linhas gerais. E essa creatinina dele está acima do ponto de corte, que na idade dele 1,3 é o ponto de corte. Agora, isso quer dizer que ele tem insuficiência renal? Não. Ele pode ter feito uma atividade física no dia anterior, ele pode estar mais desidratado, ele pode ter ingerido muita proteína esses dias. Então, foi um valor isolado, mas que chama a atenção.
principalmente pelo fato dele ser hipertenso. A hipertensão, juntamente com a diabetes, são as principais causas de insuficiência renal. Ou seja, elas agridem o rim, a hipertensão alta, a alta da glicose. A longo tempo elas vão agredindo o rim, fazendo com que o rim entre em falência. Então quem tem hipertensão, quem tem diabetes tem que estar protegendo o seu rim. Tem que estar controlando primeiro as doenças, evitando sal, fazendo atividade física e se hidratando bem, evitando nefrotóxicos, medicamentos. Você viu aquela cantora, o que aconteceu, né? Medicamentos nefrotóxicos, eles podem acelerar a perda da função renal. Então assim, está um pouco alterado, mas eu orientaria ele refazer e de toda forma procurar a assistência na atenção primária para que possa ser verificado se realmente ele tem já algum grau de insuficiência renal. Porque, como eu falei, a hipertensão leva à insuficiência renal. O ouvinte pergunta o seguinte: a incontinência urinária traz algum tipo de desconforto e quais são eles para o idoso? O desconforto maior, Marcos, é você se urinar. Você perder a urina. A incontinência urinária é exatamente isso. É a perda involuntária de urina. Você se urinar, seja ela sem você perceber, aquela bexiga hiperativa, seja ela quando você tosse, espirra, você não consegue não se urinar, seja ela funcional, que você fica ali muito. E os idosos têm essa história pela mobilidade, de evitar ir no banheiro, fica segurando e às vezes não dá tempo. Então, o maior desconforto é você se urinar. E isso traz, como eu falei, consequências. Traz consequências a nível local, você pode fazer ali infecções urinárias, traz a consequência a nível emocional, você começa a evitar sair de casa, começa a se isolar, e isso pode causar depressão. Facilita queda, né? Então escorrega na urina e cai. Então o principal sintoma é a perda involuntária da urina. Você se urinar, seja por esforço, seja por urgência, seja por transbordamento, seja por qualquer outra, porque você fica muito tempo. Falando dessa questão de ficar muito tempo, Marcos, foi uma orientação que eu esqueci até de dizer às pessoas. Os idosos, eles ficam muito tempo parados porque tem dor, porque já tem limitação para andar, tem distúrbio do equilíbrio, e aí ele só quer urinar quando ele tem, assim, já não aguenta mais. Isso é muito ruim, porque, primeiro, facilita ele perder xixi, depois, pode precipitar a infecção urinária, depois, ele não quer beber água porque vai urinar mais, e isso é problemático. Então, as consequências da infecção urinária, além dessas que eu falei, tem essa questão da diminuição da ingestão hídrica, tem essa questão de risco de queda, não só por ele escorregar, mas dele levantar de vez, querer ir de uma vez Então, os idosos, uma das orientações que a gente recomenda é ele ter um diário ali, de 2 em 2 horas ele ir no banheiro e tentar urinar. Isso até trabalha um pouco os músculos da micção. Não deixar para ir só quando está com a bexiga muito cheia que não aguenta mais. E acabar com essa história de não ingerir suco, água, porque urina muito. Tem que Isso é mito, então? Isso é mito. Tem que beber água muito. Tem que evitar, assim, se ele acorda muito à noite, a gente orienta ele diminuir a ingestão hídrica no período noturno, final da tarde para período noturno. Geraldinho, resuma aqui essa pergunta aqui da nossa ouvinte, que ela mandou vários áudios aqui. O que é que ela pergunta para o Dr. Belício? Ela diz que está sentindo muitas dores, né, tem uma relação com problemas urinários, né, e diz que trabalha sentada. Isso. Certo. Passa muito tempo sentada e quer saber que situação pode ser, qual o caminho ela pode tomar. A principal causa de dor nessa região aí urinária é a infecção. Isso é fato. Alguns hábitos não saudáveis, né, de passar muito tempo sentado sem se movimentar e sem ir ao banheiro, isso também é prejudicial, mas tem que se pesquisar a infecção de urina. Nesses casos,
Pode ser outras causas? Pode. Tem várias estruturas que estão aí nessa região pélvica. Pode ser uma compressão de alguma estrutura e está causando dor. Pode ser alguma dor osteoarticular pela própria postura. E aí ela está com alguma dor na coluna, no quadril. Mas infecção seria a principal causa. A principal causa de dor quando a gente vai urinar é infecção urinária. Diga-se de passagem, muito comum nas pessoas idosas e muitas vezes pouco perceptível. Eles têm infecção urinária, muitas vezes sem ter o sintoma da infecção urinária. Eles abrem um quadro de perda de apetite, de perda do equilíbrio, de desorientação e aí a gente vai ver que tem uma infecção, como a principal causa de infecção no idoso o principal local é a urina. A gente tende a achar, muitas vezes sem ele ter nenhum sintoma, né? O segundo lugar de infecção é a árvore respiratória. Então, Geraldinho, respondendo ao ouvinte, ela rever esses hábitos dela, procurar o médico, ver se precisa fazer um exame de urina, a depender da idade dela, ver se não tem alterações hormonais, né, na questão da menopausa, pesquisar a dor lombar, em virtude de coluna, né, até mesmo as outras causas mais raras, mas eu acho que o começo seria por aí. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Belise. Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria saber se o diabético tem que tomar insulina em jejum ou não. Ou tem o tipo da diabetes que tem que tomar insulina em jejum. E aí, doutor Belise? Essa é uma pergunta bem comum, né, no dia a dia, né? O grande problema da gente tomar insulina em jejum é o jejum mesmo. Vou dar um exemplo. Tem gente que acorda muito cedo, toma insulina e aí vai fazer alguma outra coisa, tá? Daqui a pouco tem 2 horas que ela tomou insulina e não comeu nada. Então, complica. Muitas vezes, à noite, por exemplo, toma insulina e não fez a ceia, esqueceu, pegou no sono e aí hipoglicemia, pode baixar demais. O que eu sempre recomendo é próximo à alimentação, muitas vezes na hora que está se alimentando, na primeira refeição, porque aí não tem esse problema de hipoglicemia. Mas, assim, não tem um horário, não tem que ser em jejum obrigatório, ser em jejum, não, de forma nenhuma, não precisa ser em jejum, não existe isso, é mito. O que a gente tem que fazer é garantir que o paciente vá se alimentar logo após a insulina, principalmente aquelas pessoas que tomam insulina regular, insulina ultra rápida, que são insulinas que elas controlam só o pico de glicose depois da refeição, elas têm que tomar junto da refeição. O ouvinte pergunta se a ginástica seria uma forma de prevenção da incontinência urinária. Sim. Tudo aquilo que fortalece os músculos do assoalho. Assoalho pélvico, Marco, entenda-se essa parte de baixo do órgão genital. Isso aqui é o assoalho pélvico. A bexiga ela fica sustentada nesses músculos e ligamentos. Então, todo aquele exercício que fizer, e aí a ginástica ela tem muito disso, ela pode prevenir, pode ajudar. Agora, se o paciente já tem, aí ele tem que fazer uma fisioterapia específica, a fisioterapia para incontinência urinária para aquela área, certo? Então, mais atividade física, a ginástica, qualquer outra atividade, ela melhora, ela previne, sim, as consequências da incontinência urinária. Muito bem, 7 horas e 57 minutos, estou tentando aqui me lembrar ontem quem foi um ouvinte que me encontrou em algum lugar e disse o que será que o doutor Belísio vai falar amanhã. Mas assim, nós depois daquela goleada histórica, magnífica, nós estamos já concentrados para amanhã. Então não vamos falar nada hoje não, vamos deixar. Não. Estamos já em concentração para amanhã. Não, foi um baile ali, vamos deixar as coisas acontecer, né? Estamos concentrados. Eu pensei que quando você começou a falar, eu pensei que será, porque eu já falei de tudo que você já tem aí, mais de 10 anos de rádio. Então eu já falei tudo que você imagina. Então, mas ele queria saber sobre o Flamengo. Toda terça eu fico pensando, o que é que eu vou falar? Quando você manda mensagem de noite, doutor, amanhã vai falar de que eu ainda não tenho, eu não respondo rápido, porque eu ainda não decidi. Eu pensei que quando você comentou, eu falei, não era do Flamengo, né? Nós já estamos em concentração. Estamos tranquilos, ontem chegou um zagueiro novo, tá chegando Arthur Vidal, né? Amanhã vamos enfrentar o Freguês, né? Vasco da Gama, né? Primeira partida.
Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Deixa, porque se a gente comemorar muito, vai se antecipar demais. Aquele grupozinho lá do hospital não manda mensagem, né? Quando o Flamengo ganha, né? É verdade. Eu estive lá na semana passada com minha filha, encontrei o doutor Michel, encontrei outro rapaz lá do grupo lá, aí encontrei o recepcionista que é vascaíno, que infelizmente esqueci o nome dele. Luiz Carlos? Não, Luiz Carlos, é o outro lá, eu me lembro o nome dele depois, né? Aí tava triste, rapaz, porque enfrentar o Flamengo, mas tá bom, deixa isso pra lá. Obrigado, doutor Belizo. Valeu, um abraço, Marcos. 7h58, doutor Belizo.